A depressão tem crescido muito nos últimos anos. Atinge cerca de 340 milhões de pessoas no mundo e é considerado um dos males da sociedade atual. Para conversar com a gente aqui no Mídia, a professora e doutora Ana Paula Vasconcelos. Doutora, seja bem-vinda. E a gente vai começar com a pergunta básica. Afinal, o que é depressão? Bom, a depressão, o quadro de depressão, a patologia depressão, é considerado um quadro em que a pessoa perde o prazer em viver. Então, é realmente um quadro de hiporresponsividade a tudo aquilo que a gente considera bom na vida, né? Então, um quadro caracterizado por falta de prazer nas coisas que normalmente seriam consideradas prazerosas, um quadro em que a pessoa se sente com um sentimento de inferioridade sem causa aparente, falta de vontade para aquelas coisas que seriam normalmente habituais na rotina da pessoa. Então, justamente em função de várias características do quadro de depressão que ela se torna um problema tão grande para a sociedade, porque realmente é uma doença e é uma doença muito debilitante para o desempenho normal da pessoa. E quais são os fatores que podem causar essa doença? Bom, é um pouco complicado até a gente conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito, né, para a depressão. Mas, assim, atualmente a gente vive numa sociedade que exige muito, né? Outro dia mesmo, numa mesa redonda com uma outra professora, e ela estava comentando a respeito da questão do quanto o trabalho pode induzir a depressão. Porque a depressão pode ser induzida, por exemplo, por um quadro de estresse muito violento. É muito comum as pessoas terem, inclusive, uma depressão reativa. E esse tipo de depressão todos nós passamos em algum momento. Ou porque perdemos um ente querido, ou porque perdemos um emprego, ou porque não aprovamos numa disciplina na faculdade. Tudo isso pode fazer com que a pessoa se sinta relativamente deprimida. Mas em algumas situações, essa depressão faz com que a pessoa se torne incapacitada de continuar lidando com a sua rotina. Então, nesses casos, aí a gente tem um quadro de depressão grave. Ela pode ser causada por agentes externos, como, por exemplo, pelo excesso de estresse, o excesso de trabalho, que vai levar a um estresse muito violento, a questão de violência, traumas, de uma maneira geral, ou pode simplesmente ser uma questão endógena, porque existe uma base genética também muito forte para o quadro de depressão. Então, a depressão pode ser considerada uma doença contemporânea? De fato, né? Não que os nossos avós não tivessem os seus momentos de depressão. É que talvez em tempos mais antigos, assim, não precisamos nem ir muito tempo atrás, as pessoas tivessem mais uma sensação, assim, um preconceito com relação à depressão. Como se ela fosse uma questão, assim, de falta de vontade, um problema de índole do indivíduo, que não fosse uma doença. Atualmente, talvez, o conhecimento a respeito da depressão faz com que ela seja melhor estudada e mais vista como doença. Agora, que a nossa rotina, tanto a rotina profissional quanto assim, as características da nossa sociedade, tanto de violência, quanto de exigências, de cobranças, etc. A tecnologia, que a gente pensa que veio para ajudar, mas às vezes mais nos massacra, porque a gente, por exemplo, os nossos avós iam para casa à noite e sentavam com a família para jantar. A gente chega em casa e vai para o computador, porque tem e-mail, porque tem que ler ou responder alguma coisa, porque tem que fazer um trabalho. Então, a nossa rotina é uma rotina muito mais desgastante do que era tempos atrás. E isso pode fazer com que realmente os quadros de depressão associados, né, a estresse muito violento estejam mais presentes atualmente. Você falou de estresse. Qual depressão que é mais comum, a genética ou por estresse? Digamos assim, o mais comum é a soma dos dois fatores. Às vezes a pessoa pode ter uma base genética que a predisponha a ter um quadro depressivo, mas não desenvolver. Outras pessoas têm essa base genética e aí algum evento estressante pode fazer com que essa depressão aflore, né? E fica difícil de estabelecer essa relação, né? Eu até arriscaria dizer que o estresse é muito mais um causador de depressão atualmente do que a própria predisposição individual. E qual classe social e faixa etária é mais atingida pela depressão? Bom, isso com relação à classe social
é até bastante complicado de inferir alguma coisa. Claro, provavelmente existem estudos a esse respeito. Mas o fato é que, normalmente, né, a gente até escuta as pessoas falando, né? Quem é pobre não tem tempo para ficar deprimido, porque a pessoa realmente não consegue muitas vezes olhar para si mesma em função, né, de tantas coisas com que se preocupar e tal. Agora, não dá para fazer essa distinção de dizer que umas pessoas, em função da classe social, e sejam mais suscetíveis à depressão. Talvez simplesmente algumas pessoas não consigam observar que estão num quadro patológico. E aí talvez a classe social interfira. Uma pessoa que viva num meio em que as pessoas tenham talvez um pouco mais de estudo, vão olhar e dizer, talvez você precise procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque você está deprimido. Agora, uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de atendimento, vai sofrer com a depressão e talvez sofrer em silêncio, o que é ainda pior, né? Há afirmações de que as mulheres são mais propensas à depressão, é verdade? Isso é verdade. Assim, as mulheres realmente têm uma vulnerabilidade maior a muitos distúrbios de humor. Não que seja preponderantemente, que os distúrbios psiquiátricos sejam preponderantemente femininos, mas as mulheres, em termos de distúrbios do humor, nos quais a depressão se enquadra, realmente são mais vulneráveis. E você tinha perguntado antes, né, que eu acho que eu não fechei a resposta, a respeito de faixa etária. Até mesmo isso, as mulheres, por exemplo, quando estão entrando na fase da menopausa, são muito mais vulneráveis a passar pela depressão. E as próprias oscilações hormonais às quais as mulheres são submetidas mensalmente, né, da sua fisiologia, também contribuem para isso, né, para uma predisposição maior a apresentar a depressão. Então, a causa das mulheres serem mais propensas são os hormônios, a parte física? Assim, em parte, né? Como a gente não consegue, não existe como compartimentalizar o nosso corpo em mente, corpo, né? Hormônios aqui, ali nós temos o psicológico, o psíquico. Na verdade, as coisas se somam. Agora, as variações hormonais nas mulheres realmente são fatores que predispõem a algumas síndromes, como a depressão, ou não exatamente depressão, mas distimia, que seria uma depressão mais leve, ou outros distúrbios, como a própria tensão pré-menstrual, né, que é uma crise de ansiedade que precede a fase menstrual do ciclo, enfim. Então, as mulheres sofrem realmente oscilações do humor ao longo do seu ciclo. Isso não quer dizer que seriam exatamente esses hormônios os responsáveis por induzir a depressão maior, que é aquele quadro de depressão mais severo, né? Mas existe alguma relação. Você falou que o trabalho ele influencia muito. Hoje as pessoas correm demais e fazem pouca atividade física. Isso contribui para aumentar a depressão? Com certeza. Vários estudos mostram que a atividade física seria um antidepressivo excelente, se as pessoas tivessem tempo, né? E às vezes vai além da questão do tempo, passa também por uma questão de cultura. Se a pessoa não tem o hábito de fazer atividade física, é difícil começar a fazer essa atividade física, né? Mas seria um bom antidepressivo também. As pessoas, quando elas procuram a ajuda médica, farmacêutica, elas têm noção de que elas estão com depressão ou elas já chegam pedindo medicamento? Aí a gente tem as duas esferas. Algumas pessoas, na verdade, não estão passando por um quadro de depressão maior, e sim por uma depressão reativa a algum evento. E elas conseguem enxergar isso e muitas vezes procuram o auxílio para conseguir superar essa fase, né? E muitas vezes a psicoterapia mesmo é uma ótima, uma grande ferramenta, né, necessária para que as pessoas consigam superar determinados momentos. Mas às vezes o indivíduo se encontra tão deprimido que ele nem consegue enxergar o seu quadro como um quadro patológico. É apenas uma anedonia, uma falta de vontade de viver tão grande que pode, inclusive, levar a pessoa a tentar cometer o suicídio. Doutora, aliás, 1 em cada 7 pessoas deprimidas tentam cometer suicídio, que é um número bastante elevado, né? O suicídio, então, ele é o ato extremo das pessoas deprimidas? É, com certeza, né? Seria, assim, aquele... Imagina, né, a situação para a pessoa cometer suicídio é uma situação em que ela realmente acredita que não existe mais saída. Né, que a vida está tão ruim que é melhor acabar com ela. Então, seria o ato extremo. Nesse caso, então, qual a diferença entre tristeza e depressão? Então, a tristeza nós passamos por fases de tristeza e de melancolia, até mesmo ao longo de um mesmo dia, né? No momento a gente está um pouco triste, acorda, hoje eu estou um pouco deprimido. E ao longo do dia o humor melhora e tal. Então, a tristeza faz parte
da rotina, né? Tem um poema que diz até que o riso constante é insano. Na verdade, realmente, a gente não é feliz o tempo todo, assim como a gente não é triste o tempo todo, né? A tristeza faz parte da nossa vida em determinados momentos, mas a depressão é um quadro em que essa tristeza é maior do que qualquer outro sentimento, né? Então, a pessoa se sente sem motivação para a vida. Por que as pessoas, então, elas não aceitam esse quadro de tristeza que é normal para o dia a dia? Ah, sim. Então, tu diz assim, com relação a busca constante pela felicidade, né? Uma tristeza já leva a pessoa a buscar. Não, eu acho que todo mundo quer ser feliz, né? Isso é uma característica do ser humano. A gente está sempre procurando a satisfação. A questão é, onde a gente vai encontrar satisfação? Esse que seria o maior problema, porque sempre que a gente atinge uma meta, essa meta deixa de ser válida, a gente quer passar para a próxima meta, né? A gente quer terminar o curso de graduação. Quando termina, não, agora eu quero fazer minha pós-graduação, termina a pós-graduação, agora eu quero um ótimo emprego. E assim, constantemente nós estamos procurando metas. Isso é bom, é motivador até, né? Isso faz parte é o que impulsiona o ser humano para frente. Mas essa busca incessante pela felicidade e também o colocar, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver aquele carro importado. E eu acho que isso que se torna daí um problema, né? Então, eu não veria tanto como assim, as pessoas não aceitarem a tristeza como parte da sua rotina. Mas elas colocar, o problema maior seria colocar, assim, vincular a felicidade às suas metas e tem que atingir aquela meta, senão ela não pode ser feliz. Outro problema na busca por essa felicidade é o uso de drogas, né? Álcool. Isso é o prazer contribuir. instantâneo, né? É aquele, todas essas substâncias, não só álcool e drogas, diversas substâncias, o consumo, né? Sair para o shopping, comprar horrores, né? O consumo é uma questão de satisfação instantânea. O consumo de alimentos também, a comida, chocolate, né? A gente vai e come horrores de chocolate, principalmente se está meio triste, né? Hoje eu estou meio deprimida, então vou comer um monte de chocolate porque vai ficar... E, de fato, né, o chocolate acaba trazendo uma certa compensação. É aquele prazer momentâneo e que, realmente, em determinados momentos, ele alivia um pouco. Agora, ele não resolve os problemas, né? Se a pessoa tem problemas, mas traz algum tipo de satisfação. E, de fato, né, o estresse está muito associado ao à busca por... substâncias, por exemplo, como drogas de abuso, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Aquele quadro clássico da pessoa que está nervosa e acende um cigarro após o outro, ou então está nervosa e vai e toma 3 doses de alguma coisa uma atrás da outra. E realmente o quadro de estresse pode induzir o indivíduo a um quadro de abuso de substâncias. E aí, como o estresse e a depressão também estão muito associados, né? A gente sempre vai ter essas situações andando juntas. O mídia vai para um breve intervalo. Voltamos já. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital Onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Mídia de volta. Hoje falamos sobre antidepressivos com a doutora Ana Paula Vasconcelos. Doutora, é possível determinar quando a pessoa entra em depressão? Sim, alguns sinais são bem característicos da depressão. Até comentei agora há pouco, né? Por exemplo, a falta de prazer que a pessoa começa a sentir naquelas atividades que anteriormente lhe seriam agradáveis, ou atividades físicas, eventos sociais, ou, por exemplo, a pessoa que tocava um instrumento, aí parou de tocar seu instrumento, não tem mais interesse naquela atividade que antes ela gostava tanto. A falta de prazer com a comida, com coisas das quais ela gostava. Associado a isso, nós começamos a apresentar várias alterações, como, por exemplo, alterações no sono. As pessoas apresentam ou insônia ou hipersônia, né? Dormem mais do que o que seria o seu normal. É comum até aquela insônia da madrugada, assim, a pessoa dorme, acorda no meio da noite, não consegue mais dormir, depois dorme de novo, então fica sempre com o sono prejudicado. Alterações de peso, aí
Tanto se observa, em alguns casos, ganhos excessivos de peso, como perda de peso também, em determinadas situações. O próprio humor da pessoa se torna alterado. A pessoa se sente mais irritada, mal-humorada, ou, às vezes, depressiva mesmo, né? Com aquele quadro clássico de melancolia. Agora, a questão é, isso em um dia é uma coisa. Agora, a pessoa começa a apresentar isso ao longo de vários dias, durante várias semanas. E a tendência, se não procura um tratamento, é essa situação ir se agravando. Então, para quem convive com a pessoa, a observação é tudo, né? Começa a observar essas alterações, muitas vezes a própria pessoa deprimida não percebe que está deprimida, que está entrando num quadro patológico. Às vezes cabe realmente à família detectar isso. Então as pessoas estão confundindo frustração com depressão. Eu acho que em determinadas situações isso pode acontecer, né? Mas nesse caso, então, você falando, as pessoas estão confundindo a frustração com a depressão. E aí, por qualquer frustração, elas querem uma medicação para curar a sua depressão, né? O seu quadro de depressão. Isso realmente pode acontecer. E ainda mais que nós vivemos, né, realmente numa cultura de automedicação muito grande. Sobre medicamentos, o Prozac ele é considerado um divisor de águas. O que mudou na psiquiatria depois da produção desse remédio? Realmente o Prozac foi um antidepressivo que modificou a terapia para a depressão. Até porque anteriormente ao Prozac, a maioria dos fármacos utilizados produziam uma série de efeitos colaterais que provocavam a desistência do tratamento. Não que o Prozac, ou falando, né, do princípio que se encontra no Prozac, que é a fluoxetina, não que fármacos como a fluoxetina também não tenham efeitos colaterais. Eles têm, e muitos inclusive, mas são efeitos menos, digamos assim, incomodam menos o paciente. E além disso, as doses são mais seguras. Outros fármacos tinham também um risco muito grande de superdosagem. Então, o indivíduo, se ingeria doses maiores do que as recomendadas, poderia ter várias crises hipertensivas, inclusive em determinadas interações com alimentos, poder gerar derrames, né, problemas cardiovasculares, etc. Então, o Prozac mudou muito essa questão assim, do conceito de tratamento em função de ser um fármaco mais tolerável, né? Que as pessoas toleram melhor. Mas ainda assim, ele apresenta muitos efeitos colaterais. E muitas pessoas desistem do tratamento em função desses efeitos. Os antidepressivos, em geral, eles apresentam esses efeitos colaterais. Sim. Então, no caso, seria mais arriscado não tomar do que tomar os antidepressivos? É que a questão é, quando o paciente está deprimido, ele precisa de tratamento. O paciente deprimido não pode ser assim, o tratamento a esse paciente não pode ser negligenciado, né? Porque então se a pessoa ela vai se curar sozinha, às vezes não consegue, né? Só a terapia, só a conversa, isso não conseguem tirar a pessoa daquele quadro. E, como eu comentei agora há pouco, né? 15% dos pacientes deprimidos tentam suicídio e uma boa parte consegue. Então, realmente se precisa tratar o paciente deprimido para que ele não chegue nesse ato extremo. Se a pessoa está deprimida, ela precisa do tratamento. A questão é não confundir realmente o quadro de depressão maior com uma melancolia diária, né? Com as questões que fazem parte do dia a dia, com as alterações de humor pelas quais nós passamos ao longo da vida. Então, o suicídio seria uma das consequências do não tratamento adequado. Exatamente. Existem outras consequências? Bom, por exemplo, já que a depressão é uma doença incapacitante, a pessoa vai se tornar cada vez mais incapacitada. É que, como tu mesmo fechaste em outro momento, né? O suicídio seria o ato extremo. Agora, uma pessoa muito deprimida não consegue levar a sua rotina, não consegue trabalhar adequadamente, não consegue estudar, enfim, manter relações com a família, com os amigos, com os queridos, né? A utilização de antidepressivos cresceu muito entre crianças, inclusive crianças com menos de 6 anos. O que levou a esse aumento? É verdade. O número de crianças chegando a consultórios de psiquiatras e psicólogos, né, apresentando quadros de depressão, realmente é muito grande. Na criança fica mais difícil detectar esses quadros, muitas vezes. Agora, como a gente falou antes a respeito da rotina, não é apenas a nossa rotina que está alterada, a rotina das crianças também.
né? A minha mãe, os meus avós, quando nós éramos crianças, o que nós fazíamos com 6, 7 anos de idade? Chegávamos da escola e íamos para a rua brincar, jogar bola, fazer qualquer coisa, né? Atualmente as crianças chegam da escola e vão para o outro curso, depois saem daquele curso e vão para a aula de inglês, aí depois vão para a aula de judô e vão para outra. Enfim, o número de atividades para a rotina da criança também está muito grande. Sem falar no apelo. O apelo da televisão, a criança quer olhar a televisão, quer jogar seus jogos de computador, quer adquirir coisas também, né? Porque o consumismo, nossa, as crianças são realmente alvos muito fáceis, né, para o consumismo. Então, tudo isso contribui para que esses quadros estejam se manifestando cada vez mais precocemente. O excesso de trabalho dos adultos acaba refletindo numa exigência maior nas crianças? Acredito que sim, porque às vezes o grau de expectativa, né, dos pais pode fazer com que eles realmente sobrecarreguem a criança de atividades, querendo que a criança seja a super criança. Uma vez uma amiga minha disse isso: criança precisa de tempo para fazer o que ela quer também, e não apenas o que a gente quer que ela faça, né? Antes do lançamento dos antidepressivos, a depressão era raramente discutida. Por que após a utilização de medicamentos esse tema virou uma epidemia? Eu acho que isso vai além da questão dos medicamentos. É uma questão de crescimento do conhecimento mesmo, né? A gente realmente, atualmente, se tem muito mais acesso ao conhecimento. Os laboratórios de pesquisa estão lançando cada vez mais ideias a respeito de como o nosso organismo funciona, e isso permitiu compreender a depressão como uma patologia, realmente, e não apenas como um desvio de caráter ou como um problema pessoal, assim, que não tivesse nenhuma relação patológica, né? Eu acho que mais o grau de conhecimento a respeito do tema que fez realmente com que ele fosse mais discutido. E claro, como também a população mundial está crescendo, então, se é um percentual da população que é deprimida, esse percentual vai ser um número cada vez maior de pessoas. Isso... Sobre a população, em um ano o crescimento de venda de medicamentos no Brasil aumentou 17%. O Brasil é um dos maiores consumidores de remédios do mundo. Por que os brasileiros são tão dependentes de medicamentos? É difícil dizer porque os brasileiros são tão dependentes, né? Mas, por exemplo, talvez falte um pouco uma política pública de saúde que faça com que a pessoa, antes de comprar o medicamento, procure o médico. Atualmente, os médicos são os atendentes da farmácia, para muitas pessoas. Então, se ela sente alguma coisa, ela vai e compra aquela medicação, por falta de informação, por falta de atendimento. E ela precisa daquilo, né? Ela precisa se cuidar, a seu ver. Só que, muitas vezes, isso vai ser muito pior do que a espera por uma consulta médica, porque o uso de medicações inadequadamente pode levar a sérios problemas. Inclusive, outro dia saiu uma reportagem de uma mãe que comprou uma sulfa, que é um antibiótico, para dar para sua filha porque não conseguiu atendimento numa fila de espera no posto de saúde. E a criança morreu. E isso realmente pode acontecer. Porque os medicamentos são necessários, mas não são a cura para tudo. E não qualquer medicamento também. Os antidepressivos são consumidos aos milhares em todo o mundo. Esse consumo virou moda? De fato, aí virou muito aquela questão de que se eu estou com um problema, é melhor eu tomar um remédio para curar o meu problema, seja esse problema psicológico ou qualquer outro tipo de problema, né? Então, no caso, se a pessoa está deprimida, muitas vezes ela tem que enfrentar determinadas situações e às vezes é mais fácil, então, procurar uma medicação do que enfrentar aquela situação. E isso realmente leva a esse modismo, né? E qual a solução para essa automedicação sem limites? Eu acho que isso passa pela informação. Realmente a gente precisa de informação, as pessoas precisam ser informadas, não só a respeito do que o medicamento pode fazer de ruim para ela, como a respeito do que acontece com o organismo mesmo de cada pessoa. Se a pessoa não tem conhecimento de que em determinadas situações ela pode ter uma crise hipertensiva e de repente ela se sente mal, ela vai procurar algum tipo de remédio. Esse remédio poderá ser um medicamento, adquirido assim, sem receita, sem consulta médica, etc. Então, se a pessoa não tem informação a respeito do que acontece com ela mesma, né, realmente fica muito difícil querer convencer as pessoas de que elas não devem se automedicar. Então, eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Essa questão de automedicação é uma questão de saúde pública que deveria realmente ser atentada. Não deveria existir um controle de vendas maior?
Claro, né? Muitos medicamentos deveriam ser mais controlados e não são, né? Então são vendidos assim, para qualquer problema. Antidepressivos não é exatamente o caso. Os antidepressivos são vendidos sob prescrição médica. A receita tem que ficar retida na farmácia. Mas existe um comércio paralelo e a gente sabe que existe, né? A propaganda da indústria farmacêutica em torno da felicidade através de uma pílula contribui para esse aumento nas vendas? Bom, se alguém nos vende a ideia de que se a gente como tomar uma pílula, a gente vai ser feliz, nossa, né, eu acho que todo mundo seria o primeiro da fila. Realmente, né? Se existe esse marketing dizendo que a felicidade está dentro de uma caixinha de tarja vermelha, todo mundo vai procurar. Né? E os remédios que prometem emagrecimento milagroso, a perda de peso? As pessoas correm muito atrás disso. É verdade. Né? E a própria fluoxetina, né? O Prozac é utilizado também para perda de peso. Porque ele é um inibidor do apetite, inibe realmente o apetite. Então, sendo feito um tratamento controlado, isso até pode ter algum efeito benéfico. A questão tem pessoas, né, que procuram emagrecimento a qualquer custo. Então, tudo que elas ouvem que pode induzir emagrecimento, e não só a fluoxetina, como também outros inibidores do apetite, e como substâncias que vão aumentar a eliminação de comida, né, seja por indução de diarreia, etc. As pessoas procuram isso, né, por essa busca pelo emagrecimento. Alguns fármacos vão ser efetivos. Agora, esse tratamento tem que ser feito com orientação. Na década de 30, a depressão era tratada com eletrochoques. Hoje, em alguns casos muito graves, isso ainda é utilizado. Como isso é conversado com os pacientes? A eletroconvulsoterapia, como é chamada, essa terapia, é muito controversa, né? Mas, de fato, em pacientes que estão com risco iminente de suicídio, muitas vezes é a alternativa, né? Porque todas essas medicações antidepressivas levam pelo menos 2 semanas para começarem a fazer efeito. E se o indivíduo, né, está naquele risco iminente de cometer suicídio, é preciso uma terapia mais agressiva. Agora, existem muitos movimentos contra a eletroconvulsoterapia por se tratar de uma terapia muito agressiva, né? Eu acho que aí realmente vai uma questão de pesar custo e benefício. O Brasil é considerado um país alegre pelo carnaval, futebol. Qual o tratamento que o país dá às pessoas que têm depressão? Olha, eu acho que o conhecimento está crescendo a respeito do tema, né? Então, isso faz com que a depressão seja vista como uma doença e seja tratada efetivamente como deve ser. Essa ideia que se tem, né, de que o Brasil é um país muito alegre, né, o país do carnaval, o país do futebol, do samba, etc. E realmente isso é uma ideia geral e a gente mesmo percebe isso quando vai a outros países em que as pessoas parecem que são mais sérias e tal. Então, agora isso não quer dizer que não exista depressão num país alegre, né? Normalmente países tropicais têm essa tendência, né? Porque é mais sol, as pessoas se sentem mais dispostas a fazer as coisas. Em países nórdicos, por exemplo, no norte da Europa, existe uma depressão sazonal. Na época do inverno todo mundo fica meio deprimido, por conta do clima mesmo. Então o Brasil já não tem esse peso, né? Realmente as pessoas se sentem melhor dispostas em países com o nosso clima. E aí tem a própria cultura, né? A cultura do futebol, a cultura do samba, do carnaval, que faz assim com que se tenha essa ideia do brasileiro como cidadão alegre. Mas é um cidadão que está sujeito às mesmas pressões que qualquer outro cidadão do mundo. Doutora, o que as pessoas podem fazer para evitar a depressão? Bem, algumas coisas a gente pode escolher. Por exemplo, a gente pode escolher começar a fazer uma atividade física e olhar menos televisão, por exemplo. Não é porque a televisão vai induzir depressão, mas é que o sedentarismo muitas vezes faz, né, com que o indivíduo fique mais assim acomodado. E quando se faz uma atividade física, isso sempre traz um bem-estar imediato. O convívio com as pessoas que a gente gosta, fazer atividades que nos deem prazer, tudo isso contribui para fazer a nossa rotina o mais agradável possível. Doutora, muito obrigado pela presença. No vídeo de hoje, conversamos com a professora e doutora Ana Paula Vasconcelos sobre a depressão e o uso de antidepressivos. Até o próximo programa.